noite. Que sejam todos bem-vindos, os que estão presentes aqui no Salão Bezerra de Menezes, aqueles que nos acompanham pela TV e pela Rádio Comunhão, e aqueles que nos ouvirão posteriormente em nosso canal no YouTube. É uma satisfação estar aqui de novo, para que a gente possa plantar mais uma sementinha ou colocar mais um tijolinho nessa construção que nós chamamos de evolução espiritual. Conforme divulgado, o nosso tema de hoje, reforma íntima, uma busca interior. Então eu quero começar a nossa fala, o nosso bate-papo de hoje, relembrando o que nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, na pessoa do Espírito de verdade, quando ele alerta os espíritas, quando ele nos alerta para as duas instruções, para os dois ensinamentos que ele considera primordiais no nosso processo evolutivo. Quando ele diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. E o segundo: espíritas, instruí-vos. Ou seja, é pela instrução, é pelas informações adquiridas que nós vamos construir os alicerces sobre os quais construiremos a nossa evolução. Então eu gostaria de começar a nossa fala sugerindo que nos façamos duas perguntas. A primeira pergunta: o que eu espero de mim? Quais são as minhas expectativas sobre mim mesmo? O que eu espero que eu construa até o final desta existência? O que eu espero de mim? O que eu espero que eu seja capaz de fazer durante esta existência, para que ela valha a pena e para que eu possa, no futuro, me orgulhar de mim mesmo? O que eu espero de mim? E a outra pergunta que eu sugiro que nos façamos é a seguinte: o que eu espero do Espiritismo? Quais são as minhas expectativas com relação ao Espiritismo? O que me move quando eu venho a esta casa ou a outra para assistir uma palestra? O que me move? Quais as expectativas que eu crio em mim quando eu me dedico a uma leitura espírita? Essas duas perguntas, elas nos servem de início para que nós norteemos, definamos um caminho, uma rota para a nossa existência. Essas perguntas, elas servem para que nós definamos onde nós queremos chegar. E uma vez definindo onde ou aonde eu quero ir, aonde eu quero chegar, eu possa fazer uma autoanálise para identificar se eu tenho condições de chegar aonde eu quero chegar. Porque quando nós não queremos, quando nós não sabemos aonde queremos chegar, alguém já disse: qualquer destino serve. Quando a gente não define uma rota para a nossa vida,
a vida acaba definindo esta rota e pode nos levar a lugares que talvez nós não queiramos estar lá. Então, esse é o roteiro da nossa conversa de hoje. O que eu espero de mim e o que eu espero da doutrina espírita. Quando eu defino o que eu espero de mim, eu crio uma referência. E essa referência, ela vai nortear a minha caminhada. É parecido com aquela pergunta que nós fazemos às nossas crianças: o que você quer ser quando crescer? E algumas crianças dizem: eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Outras dizem: quando crescer eu quero ser grande. Ou seja, não definiu muito a sua rota. Então, o que eu espero de mim? O que eu espero deixar registrado no livro da vida que marque a minha passagem pela terra? Como espíritas, nós buscamos, quase que inconscientemente, nos tornarmos espíritos superiores. E eu posso dizer, se o objetivo for tão genérico assim, eu posso lhes afirmar que nós já atingimos parte desse objetivo. Ah, como assim, Ricardo? Quer dizer que nós somos espíritos superiores? Sim, depende da referência. Você está se referindo a quem? Considerando todas as criaturas da criação, como os nossos irmãos menores, os animais, por exemplo, se a referência for eles, nós somos superiores. Se a referência for o Cristo, estamos longe de sê-lo. Então, quando a gente diz que eu pretendo ser espírito superior, não define muito bem o objetivo para esta existência, mesmo porque nesta existência nós não vamos nos tornar espíritos superiores, considerando o referencial crístico. Então é interessante que nós definamos algumas metas plausíveis. Por exemplo, eu quero definir uma meta para esta existência que seja: eu quero eliminar de mim pensamentos voltados para a vingança. É uma meta interessante, plausível. Eu defini esta meta. Nesta existência, eu quero abandonar qualquer resquício de sentimento de vingança. É um exemplo. Eu quero definir para esta existência a meta de ter total controle sobre os meus instintos. Outro exemplo. Eu quero ter domínio sobre o instinto sexual. Eu quero ter domínio sobre isso. Uma meta interessante e plausível. Mas, para que nós tenhamos essas metas sob o nosso controle consciente, é imprescindível que nós conheçamos as nossas carências no que se refere a essas metas. Por exemplo, quando eu defino que o meu objetivo é abandonar os sentimentos de vingança,
é porque eu tenho, inicialmente, algum conhecimento de que eu sou vingativo. Senão, eu não plotaria esta meta. Mas até que ponto eu sou vingativo? O que é que eu faço? O que é que eu observo em meus pensamentos, em meus sentimentos, em meus comportamentos que me caracterizam como alguém vingativo? Daí o subtítulo da nossa palestra de hoje: Reforma íntima, uma busca interior. Para que nós identifiquemos aquilo que nós precisamos educar em nós, é imprescindível que eu identifique essas coisas em mim. Eu sou vingativo? Eu tenho um descontrole na condução da minha energia sexual? Eu tenho um descontrole na forma como eu lido com os bens materiais? Eu sou apegado ao dinheiro, às posses? Nós precisamos fazer essa viagem interior para identificar esses pontos. Aí sim, uma vez identificando, nós poderemos definir as metas. E uma vez definidas as metas, aí sim nós poderemos iniciar o processo de reforma íntima. Porque a reforma íntima, ela não ocorrerá, ela não será levada a bom termo apenas com as nossas práticas exteriores. Não é apenas estudando que eu vou fazer minha reforma íntima. Não é apenas buscando conhecimento, informações e conhecimentos que eu realizo a minha reforma íntima. A reforma íntima, ela só será realizada a partir de uma viagem interior, de uma autoanálise, uma autoavaliação, quando nós identificamos o que precisa ser reformado, e aí sim, definimos os métodos para atingir a solução desses problemas identificados. E eu já digo de início, não adianta a gente querer dar um passo maior do que a perna. Porque ao fazermos essa viagem interior, é provável que nós identifiquemos tanta coisa para reformar, que se a gente quiser reformar tudo de uma vez só, não vai dar conta. Para isso nós temos a indeterminação do processo reencarnatório. Aquilo que eu não fizer nesta encarnação, eu farei na outra. Mas que não seja por inércia minha, seja por uma impossibilidade de atacar todos os problemas de uma vez só. Mas, quando nós iniciamos esse processo de autoconhecimento, esse processo de uma busca interior, no sentido de identificar o que poderia ser melhor em mim, de forma consciente, responsável e, acima de tudo, sincera, os nossos irmãos, os nossos amigos, com ênfase ao nosso anjo guardião, nossos mentores, eles nos auxiliarão
na condução do processo de reforma que precisamos. Quando nós iniciamos esse processo, sinceramente, naturalmente, os fatos vão se tornando cada vez mais claros para nós. E aqueles que provavelmente nos comprometemos antes da encarnação erradicá-los, eles vão se tornando cada vez mais patentes na nossa existência. Eles vão cada vez mais nos incomodar. E é esse incômodo provocado pelo desvio que ainda carregamos que faz com que nós identifiquemos aqueles objetivos possíveis de serem atingidos nesta encarnação. Aí nós lançamos mão daquela outra orientação evangélica que nos solicita, que nos indica, que nos orienta orar e vigiar. Pela oração, nós atraímos para nós os nossos benfeitores. E pela vigia, nós vamos identificar os nossos desvios. E uma vez identificando os desvios, torna-se mais fácil controlá-los, educá-los e erradicá-los de nós. Esse é o processo que nos levará à tão esperada reforma íntima, tão propalada no meio espírita. Mas, sem essa determinação, sem essa conscientização de buscarmos identificar essas falhas, dificilmente chegaremos a bom termo. E facilmente nós seremos um daqueles que, segundo o Dr. Bezerra de Menezes nos informa, que se sentirão mal ao chegarem do outro lado, quando perceberem o tempo desperdiçado durante a existência. Segundo o Dr. Bezerra de Menezes, um dos maiores sofrimentos do espírito desencarnado, quando ele volta à espiritualidade, é a consciência do tempo perdido. Nossa! Eu tive 60, 70, 80, 90 anos, 100 anos de oportunidade para erradicar esses males e não aproveitei. E depois de uma existência, muitas vezes cravada de sofrimentos, de óbices, de duras provas, retornamos à erraticidade sem ter atingido minimamente as metas definidas para esta existência. Daí o Dr. Bezerra dizer como é doloroso para o espírito a consciência do tempo perdido. Nesse sentido, é que nós voltamos à segunda pergunta que fizemos no início. O que eu espero do Espiritismo? Eu espero que o Espiritismo me salve? Será que a minha expectativa ao buscar o Espiritismo é que ele possa me levar a uma condição espiritual melhor, sem muito esforço?
como dizem algumas doutrinas, será que é preciso apenas que eu creia no Espiritismo para que eu atinja esses objetivos reencarnatórios? E a resposta é não. Não basta crer, não basta colocar-se como espírita, não basta assumirmos o rótulo de espírita, porque o espiritismo em si e por si só não vai resolver os nossos problemas, as nossas carências, as nossas demandas espirituais. Porque essa não é a proposta do espiritismo. A proposta espírita é de nos favorecer a instrução, conforme nos sugere o Espírito de verdade, é nos fornecer a instrução, as orientações, para que por intermédio delas nós possamos fazer a nossa viagem interior e aí sim construirmos o nosso caminho de sucesso como o aproveitamento da oportunidade reencarnatória. Então, não devemos pensar que o espiritismo por si só, ou os espíritos, vão resolver os nossos problemas espirituais, vão resolver as nossas tendências morais. Isso é tarefa nossa. É uma tarefa intransferível, é nossa. Temos que fazer esse dever de casa. E como disse o Cristo, não sairemos daqui enquanto não houvermos resgatado o último centavo da nossa dívida para com as leis naturais. Esta é a responsabilidade que recai sobre cada um de nós. Responsabilidade de nos reconstruirmos. A responsabilidade de nos colocar num caminho de luz, num caminho de paz, num caminho de harmonia com as leis naturais e com a nossa própria consciência. É uma responsabilidade intransferível e que a doutrina espírita vem para nos ajudar a encontrar o melhor método para fazermos isso. E o método melhor não é genérico, porque o que serve para um não serve para o outro. Então, quando a Joana de Ângeles recomenda que nós busquemos o autoconhecimento, é para que nós, por intermédio desse autoconhecimento, façamos o que precisamos fazer para eliminar em nós o que precisa ser eliminado. Daí a orientação de Jesus, mais uma vez, quando ele pede para que nós tiremos a trave dos nossos olhos, enquanto indicamos o argueiro no olho do outro. Jesus está dizendo, não adianta você ficar olhando o argueiro no olho do outro enquanto tem uma trave no teu e você não consegue ver. E não é você que vai tirar o argueiro do olho do outro. Ele tem que tirar o argueiro dele, assim como você tem que tirar a trave que ainda está no teu. Então esta é a proposta espírita para que realizemos essa tal reforma íntima. E ninguém consegue reformar
nada se não tiver um profundo conhecimento do que precisa ser reformado. E para isso, nós temos tantos instrumentos, além da doutrina espírita, inclusive. A psicologia tem desenvolvido ramos de interpretação, de análise, algumas que se aproximam da metodologia espírita. Que tal juntar as terapias? Que tal buscar ajuda onde quer que ela esteja? Porque não devemos esquecer que as terapias espíritas não são também panaceia para todos os problemas. Ajuda muito. Mas tem problemáticas individuais que precisam de um acompanhamento especializado. Quer seja na área médica, quer seja na área psicológica ou mesmo na área psiquiátrica. E não é vergonha nenhuma nós chegarmos à conclusão de que precisamos de ajuda em uma dessas áreas ou em várias delas, para que consigamos encontrar o melhor caminho para a nossa caminhada. A única coisa que não é opção, que não deve ser opção, é desperdiçar a oportunidade da reencarnação para construirmos o nosso melhoramento moral e espiritual. Então, essas duas perguntas que nós fizemos no início, devemos repeti-las diuturnamente, até termos respostas prontas para elas. O que eu espero de mim? Quais as minhas expectativas sobre mim mesmo? Onde eu quero estar daqui a 10 anos? Como eu me penso daqui a 20 anos? Porque o processo de envelhecimento biológico não significa amadurecimento psicológico. Tem muita gente já com os cabelos brancos, mas com uma mentalidade juvenil. Então não basta esperar os anos passarem na expectativa de que com o passar dos anos eu vou me tornar melhor, eu vou me tornar mais sábio, eu vou me tornar mais senhor de si, apenas pelo passar dos anos. Não vai. O tempo, o passar dos anos, amadurece a matéria para que ela vá se deteriorando naturalmente com o tempo. Mas a nossa essência, ela precisa ser conduzida conscientemente. E quanto mais cedo nós iniciarmos esse processo de autoconhecimento e de conscientização da nossa condição humana, espiritual, melhor serão os efeitos desse processo. Se você já está na certa idade e nunca tinha pensado nisso, não tem problema. Lembremos o Chico Xavier, quando dizia que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas nós podemos começar agora
e fazer um novo fim. Enquanto estivermos aqui, aproveitando da oportunidade reencarnatória, é porque estamos no jogo da reencarnação. Ainda podemos tomar decisões possíveis de alterar o rumo que talvez tenhamos tomado há algum tempo. Então este é o melhor momento para eu me perguntar: o que eu espero de mim? Quais as minhas expectativas sobre mim mesmo? Eu quero me tornar em quê? Eu quero ser melhor em quê? Dizer que eu quero ser uma pessoa melhor não diz muito. Melhor em quê? Vamos definir. Eu quero ser uma pessoa melhor na compreensão. Eu quero ser uma pessoa mais compreensiva. Eu quero ser uma pessoa mais indulgente. Eu quero ser compreensivo com os defeitos alheios. Eu quero ser alguém que não julga o outro pelo que ele está sendo naquele momento. Aí sim, nós começamos a definir um caminho de melhoramento. Eu quero ser melhor em tudo. Difícil. Vamos devagar. Mas se a gente não começar, nunca atingiremos o nosso objetivo. O que é que eu espero da doutrina espírita? Quais são minhas expectativas com relação à doutrina espírita? As minhas expectativas é que o Espiritismo me forneça informações, instruções, para que por intermédio delas eu possa me esclarecer, para que por intermédio delas eu possa mudar a minha visão de mundo e redimensionar a minha existência a partir dessas instruções, desses esclarecimentos. E poderíamos até acrescentar quais as minhas expectativas com relação ao meu anjo guardião. O que é que eu espero dele? Não vamos esperar que ele resolva nossos problemas. Mas nós podemos e devemos ter a certeza de que, se nós nos abrirmos para ele, ele vai nos mostrar o melhor caminho ou os melhores caminhos. Porque o papel do anjo guardião é esse, é nos orientar. Nos orientar sem macular a nossa liberdade de ação, o nosso livre-arbítrio. Então ele vai dizer: o melhor caminho é esse, mas a decisão é sua. E como é que eu vou tomar uma decisão? Como é que eu tomo as melhores decisões? Para que nós tomemos as melhores decisões, é imprescindível que nós tenhamos o máximo de informação. Quanto mais informação eu tiver, mais capacidade eu tenho de tomar uma decisão mais adequada. Essa é a importância da doutrina espírita, nos fornecer essas informações. Por isso, que quando nós vamos à casa espírita em busca de um tratamento espiritual, por uma problemática qualquer que seja, a primeira orientação é: assista a palestras públicas, leia os livros espíritas. É porque a grande fonte da grande maioria dos nossos problemas é a nossa ignorância. A matriz de todos os nossos problemas é a nossa ignorância.
é a falta de informações, é a falta de conhecimento. Por isso que nós tomamos decisões equivocadas, escolhemos caminhos equivocados. O próprio Cristo já nos disse isso. Quando na cruz, olha para o céu e pede a Deus que perdoe os seus algozes, porque eles não sabiam o que faziam. Eles são ignorantes. Se eles soubessem o que eu sei, eles não fariam isso. E nós estamos, guardadas as devidas proporções, na mesma posição dos algozes do Cristo. Nós continuamos ainda escolhendo caminhos equivocados, tomando decisões equivocadas, porque não temos a instrução necessária para fazer as melhores escolhas. Essa é a importância da doutrina espírita. Mas para que a doutrina espírita seja útil nesse sentido, é imprescindível que nós a abracemos com sinceridade, com dedicação, com a consciência da importância das informações espíritas para a nossa vida. Então ninguém é espírita apenas porque assiste uma palestra uma vez por semana. Ninguém é espírita apenas porque já leu dezenas de livros. Ninguém é espírita apenas porque acredita na mensagem espírita. Conforme disse o Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar, para educar, para corrigir as suas más inclinações. Ou seja, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para implementar a sua reforma íntima. O verdadeiro espírita é aquele que se conscientizou da necessidade de reformar-se. O verdadeiro espírita é aquele que enfrenta a sua sombra de frente e assume a sua responsabilidade no papel de autorreformar-se. E que isso cale em nossas mentes, que reflitamos sobre isso. Eu sou verdadeiramente espírita? Eu estou aproveitando a oportunidade de ser espírita? Eu estou sabendo aproveitar as oportunidades que a existência está me dando para que eu identifique as minhas falhas e as corrija enquanto é tempo? Ah, mas eu sou jovem ainda. Eu tenho muito tempo para pensar sobre isso. Neste momento eu quero apenas viver a minha vida, gozar a vida. Você tem tempo? Como é que você tem certeza disso? É só idoso que desencarna? Então não nos enganemos. Com essa ideia de que tratar das coisas espirituais é apenas para idoso. Isso é coisa de velho. Não. O espírito, ele precisa
aproveitar o processo reencarnatório desde que ele reencarna. É claro que na infância muita responsabilidade recai sobre os pais, no sentido de orientar aquele espírito que está habitando um corpo infantil. Mas na fase adulta, a responsabilidade é nossa, independente da idade. Então, quanto mais cedo nós despertarmos para esta realidade e para essa necessidade, maior será o nosso aproveitamento da reencarnação. Melhor será o aproveitamento da oportunidade de termos conhecido a doutrina espírita. Porque a gente não sabe até quando eu vou ter essa oportunidade. Então, quando nós decidimos vir à Comunhão Espírita de Brasília ou a uma outra casa qualquer, que tenhamos essa consciência, que não desperdicemos o tempo que nós temos, tempo curto, diga-se de passagem, que não desperdicemos as oportunidades que a vida nos dá para provarmos para nós mesmos a nossa maturidade espiritual. Que enfrentemos os óbices, os desafios da vida com seriedade e serenidade, para que possamos tirar os melhores proveitos desses momentos conturbados, muitas vezes até dolorosos, mas todos eles têm uma mensagem. Todo sofrimento tem uma mensagem. A sabedoria está em saber ler essas mensagens, interpretar essas mensagens. Eu tenho um marido que é muito difícil. O que é que esse marido difícil está querendo te dizer? Eu tenho filhos problemáticos. O que é que esses filhos problemáticos têm a te dizer? Nada acontece por acaso. Você não tem um marido problemático por acaso, você não tem uma esposa problemática por acaso, você não tem filhos difíceis por acaso, nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser. E o nosso desafio é fazer essa leitura o mais correta possível, para que não tomemos decisões equivocadas de novo. Porque esses fatos que acontecem em nossa vida são decorrentes de decisões pretéritas. Esses fatos, muitas vezes dolorosos, que acontecem em nossa vida, são decorrentes de escolhas pretéritas. Será que agora nós vamos mais uma vez tomar decisões equivocadas? Nós vamos piorar a nossa situação? Não vamos fazer isso. Mas para que nós não façamos isso, é imprescindível o mínimo de conscientização sobre esses processos que nos acometem. Qual a minha expectativa da doutrina espírita? Que ela me forneça as informações, para que por intermédio dessas informações eu possa construir um conhecimento que vai me ajudar a tomar as melhores decisões. É para isso que serve a doutrina espírita. É para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui, neste salão, neste encontro, com a expectativa de que, pelo simples fato de estarmos aqui, os espíritos vão resolver nossos problemas.
Não vão. Mesmo porque não foram eles que criaram esses problemas, provavelmente fomos nós mesmos. Eles não estão aqui para resolver os nossos problemas, mas eles estão aqui na nossa casa, onde quer que nós estejamos, para oferecer todo o suporte para que nós assumamos as nossas responsabilidades diante da vida e busquemos as melhores soluções para os ditos problemas. Mas a solução tem que sair das nossas mãos. A solução tem que sair das nossas decisões. Então, para que não voltemos a tomar decisões equivocadas, vamos nos instruir, conforme nos orienta o Espírito de verdade. Vamos nos instruir. Vamos buscar informações para que, por intermédio dela, construamos conhecimento e esse conhecimento nos ajude a fazer as melhores escolhas. Vamos buscar esclarecimento. Vamos buscar identificar o que precisamos rever para alterar enquanto é tempo. Não repitamos a cantilena da Gabriela, que dizia: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não. Eu nasci assim. Posso até ter crescido assim, mas eu não vou ser sempre assim. Porque eu tenho o direito, se não a obrigação moral, de mudar para melhor, de alterar a minha visão de mundo para melhor, de ampliar a minha visão de mundo para que eu possa ver mais, enxergar mais. Esse é o papel que nos cabe nesse processo difícil, não é fácil, de reforma íntima. É difícil porque exige mudança. E nada mais difícil no ser humano do que mudar. Porque muitas vezes o hábito que nós queremos mudar, ele nos acompanha há séculos. São hábitos milenares que só agora estamos despertando para a necessidade de mudança. Só agora estamos despertando para isso. Então não vai ser fácil, mas é necessário e possível. Basta nós querermos efetivamente e determinadamente transformarmos-nos em seres melhores. Melhores em tudo? Um dia sim, mas por enquanto melhores naquilo que eu puder melhorar. Naquilo que conscientemente eu identificar como um ponto possível de transformação. E mesmo que seja uma única coisa, se ao voltarmos para a erraticidade, levarmos a consciência de que o nosso esforço gerou uma transformação qualitativa na minha essência espiritual, já seremos vencedores. O que não devemos é retornar para a pátria espiritual do mesmo jeito que aqui chegamos. Isso não. Vai ser um sofrimento grande para aquele que olhar para trás e perceber o tempo desperdiçado, sem a certeza de uma nova reencarnação, principalmente neste planeta. Então vamos levar a sério essa coisa de reforma íntima. Vamos levar a sério
esse processo de aperfeiçoamento espiritual. Vamos levar a sério. Nós merecemos isso. E os nossos amigos espirituais estão ávidos por perceberem em nós essa determinação de mudar o que precisa ser mudado em nós. Espero ter contribuído com cada um de nós. Espero ter plantado uma sementinha em cada cabeça, em cada coração, em cada mente. E que ao sairmos daqui hoje, saiamos com uma mentalidade diferente, com uma visão maior e melhor do que é a nossa existência neste planeta. Muita paz para todos, uma boa noite.